Continuando a nossa coletânea de questões de provas do CESP, nós vamos ver nesse módulo questões relacionadas aos assuntos classificação dos arquivos e dos documentos e protocolo. Então são dois assuntos também, são três assuntos no caso, bem cobrados em prova de arquivologia do CESP. Então vamos começar com questões de classificações dos arquivos. Essas questões elas falam sobre a classificação dos arquivos em públicos e privados, classificação em especiais e especializados, classificação dos arquivos em setoriais e central geral, e também na classificação em arquivos correntes, intermediários e permanentes, que nós vamos ter outro tópico a falar. Bom, primeira questão, prova do Ministério da Saúde 2008. Os documentos acumulados por órgãos públicos e entidades públicas, em decorrência de suas funções e atividades, são considerados arquivos públicos. Bom, então essa questão fala da classificação dos arquivos em públicos e privados. Lembrando que arquivos públicos são aqueles mantidos por órgãos públicos, em qualquer esfera, em qualquer poder, e também por entidades privadas que estejam prestando um serviço público, que estejam encarregadas da gestão de serviço público. Então, essa é uma classificação dada pela Lei 8.159. Então, aqui nós temos uma questão correta. Então, arquivo vinculado a órgãos públicos, entidades públicas, são realmente considerados arquivos públicos. Então, uma questão bem simples, né, prática, sem problema. Então, arquivo vinculado a um órgão público é um arquivo público. Bom, então essa questão está correta. Nós temos aqui uma questão do Ministério do Trabalho de 2008, também pelo CESP. O conjunto documental produzido ou recebido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em decorrência de suas funções administrativas, né, por executivo, é considerado um arquivo público. Então, até aqui perfeito. O arquivo do Ministério do Trabalho é um arquivo público, afinal é um arquivo de órgão público. Agora ele continua, diferentemente dos conjuntos documentais produzidos e recebidos por instituições de caráter público ou por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos, que nesse caso são considerados arquivos privados. Então essa questão está incorreta, está errada. Por quê? Arquivos de instituições de caráter público e de entidades privadas que estejam encarregadas da gestão de serviços públicos também são considerados arquivos públicos. Então a questão está errada em função desse final aqui. Então nós temos aí uma questão incorreta a respeito dessa classificação do arquivo. Bom, essa questão aqui já envolve a classificação dos arquivos em especiais e especializados. Nós vamos ter algumas questões falando disso. Então, relembrando, arquivo especial é aquele que guarda documentos com formas físicas variadas e que exijam, por causa disso, condições especiais de armazenamento e conservação. Por exemplo, um arquivo que vai guardar, por exemplo, fotos, CDs, microfilmes, slides, mídias digitais. Então, são considerados arquivos especiais, que guardam documentos que exijam cuidados especiais em função da forma física dos documentos. Já um arquivo especializado é aquele onde todos os documentos que ele guarda são relacionados a uma determinada área do conhecimento. Então, ele é especializado naquela área. Nós temos aqui um exemplo, um arquivo de engenharia. Um arquivo de engenharia é especializado na área de engenharia. E é o que a questão diz. Arquivo de engenharia é um arquivo especializado. Perfeito. Então, nós temos aqui uma questão correta. Tá, na mesma prova diz, no outro item, o arquivo de imprensa não é um arquivo especializado. Ora, se a gente tem um arquivo na área de imprensa, jornalismo, onde todos os documentos são desta área, nós temos sim um arquivo especializado. Então, a questão está incorreta. O arquivo de imprensa é um arquivo especializado porque tem documento de uma única área do conhecimento. Bom, mais uma questão. Os documentos fotográficos, por exemplo, ampliações, fotos, negativos e slides, são exemplos de documentos que são armazenados nos arquivos especiais. Lembrando que arquivo especial é aquele que guarda documentos com formas físicas diversas e que exige um maior cuidado na hora de guardar e conservar. Então a questão está correta. Realmente, fotos, negativos e slides são exemplos de coisas que a gente pode encontrar nos arquivos especiais. Então temos aí uma questão correta. Mais uma questão envolvendo esse assunto, Sebrae 2008. O arquivo especializado se refere a existentes documentos de formas físicas diversas, como fotos, discos, fitas, microfilmes e slides. Bom, na verdade, qual é o arquivo que guarda documentos com formas físicas diversas e que exige um maior cuidado na hora de guardar? É o arquivo especial, não é o arquivo especializado. E está aqui uma coisa que o CESP faz muito, dá a definição de um arquivo dizendo o outro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Essa questão está errada, pois esse arquivo não é um arquivo especial, e sim um arquivo especializado.